Hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre algumas doenças, beleza? Como a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar também, que existem duas, né? Devido a uma cobrança, né, do Enem 2024 que caiu sobre essa questão de doenças tropicais endêmicas. Isso, pelo menos até onde eu lembro, nunca caiu de uma forma tão... a gente sabe que é uma doença endêmica e tal, mas eu nunca, pelo menos eu nunca vi cair dessa forma, né? Então é bom entender, né, o que é isso. A gente tem enfermidades tropicais endêmicas, né, que basicamente são aquelas mais comuns, né? São comuns em regiões tropicais devido ao clima e fatores socioeconômicos. Um grande exemplo é a malária, a dengue, chikungunya, zika. Perceba que até aqui, malária, dengue, chikungunya, zika é tudo mosquito, né? Leishmaniose também é um mosquito. Aí vem o Chagas, que é o barbeiro, extossomose, que é o caramujo, febre amarela, filariose, hanseníase, que é a lepra. Então todas essas são doenças endêmicas. E por que existem doenças endêmicas? Né? Afetam populações vulneráveis em áreas com saneamento precário e acesso limitado à saúde. Esse é o principal motivo. Não só pelo clima, né? Existe também a influência do clima, que ajuda esses bichos a se reproduzirem, a ter seu ciclo ali de vida mais favorecido, mas também é um descaso ali do governo, né? Em que muitas coisas deixam de ser feitas e acaba que essas doenças proliferam. A prevenção envolve controle de vetores, saneamento, vacinação e educação em saúde. Beleza? Essa questão caiu de uma forma bem interessante no Enem 2024, que foi isso daqui, ó. Doenças negligenciadas são assunto de enfermidade, são um grupo de enfermidades tropicais endêmicas que incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica importante que permanece não atendida. Comuns em áreas pobres do mundo, as populações atingidas por essas doenças não possuem recursos para pagar por um tratamento que exigiria anos de pesquisa e um alto investimento dos laboratórios. Por isso, uma parcela considerável de investimentos aplicados em estudos dessas doenças vem de atividades filantrópicas. Esses investimentos filantrópicos poderiam melhorar a realidade dos doentes acometidos pelo. Então você vê que ele dá um contexto de uma enfermidade tropical endêmica, né? Aí a gente já vai pensar, peraí, se é tropical é porque existe no Brasil, já que temos aqui a prevalência do clima tropical, beleza? E aí qual seria essa doença exatamente? Comum em áreas pobres do mundo? É o infarto? Cara, o infarto não faz muito sentido ser, porque assim, o infarto acontece em todo lugar. O infarto ali, basicamente, é uma interrupção de um fluxo sanguíneo, que geralmente ocorre ali no miocárdio e faz com que o coração da pessoa pare e ela morra. O câncer é causado pela hiperplasia, né? E também não tem muita relação com essa questão de enfermidade tropical endêmica. Alzheimer é uma demência gradativa, né? Uma demência gradativa também não tem muito a ver. Agora vamos para a influenza A e leishmaniose. Cara, influenza pode gerar uma dúvida porque influenza é a gripe, né? E sim, gripe cara, a gente vê muito gripe no Brasil. Toda hora é vacina nova de gripe porque o vírus da gripe é um vírus extremamente mutagênico. Mas você consegue perceber que a enfermidade tropical endêmica, que ele se refere, comum em áreas pobres do mundo, cara, a gente não pode pensar em gripe. Por quê? Porque gripe está em todo mundo. Pode ser um mundo rico, pode ser um mundo pobre, pode ser um mundo tropical, pode ser um mundo não tropical, entende? A gripe é uma doença de caráter pandêmico. É uma doença que, se não cuidada devidamente pelo governo, ela pode ter um caráter aí pandêmico, do tipo envolver vários países. Então não é só aqui no Brasil por ser uma enfermidade tropical, não. É realmente uma coisa assim, geral. A gripe que a gente pode ter aqui, pode ter lá em Madrid, entende? Então não se enquadra exatamente nisso. Já a leishmaniose
quando a gente fala de... Lembrando que outra coisa, rapidinho. A influenza Z, influenza A, é transmitida através de gotículas respiratórias. Ou seja, se uma pessoa está doente, como eu, por exemplo, sei lá, estou com alergia e estou com influenza. Se eu espirro, eu vou transmitir aquilo. Eu não preciso estar em clima tropical para transmitir. Ao contrário, se eu tiver em um clima seco lá da Europa, no frio, aquele espirro que eu der vai se espalhar muito mais longe e vai fazer com que mais pessoas sejam afetadas pelo meu espirro, beleza? Então, não tem nada a ver. Já a leishmaniose, a gente tem que pensar em quê? Cara, no mosquito. Ou melhor, na mosquita, né? Porque é a mosquita que transmite. Quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem dois tipos. Eu tenho a tegumentar, que é marcada pela ulceração da pele, e também tem a visceral, que é mais grave, né? Porque entra ali no nosso corpo e afeta muita coisa no nosso sistema, né? Não vou explicar agora porque não é necessário. Mas, cara, em suma, a leishmaniose, ela se enquadra nessa enfermidade tropical endêmica, por quê? Porque ela é causada por, primeiro, um descaso do governo, que não trata a população de vetores como deveria tratar, que não previne, de certa forma, por exemplo, pelo controle de vetores, pelo controle biológico, artificial, pelos fumacês em ruas públicas que deveriam ser melhor difundidos por aí, em áreas pobres, por exemplo. E aí esse mosquito acaba se reproduzindo muito, né? Acaba se alastrando muito e fazendo com que essa doença seja transmitida. O principal cara que guarda essa doença é os cachorros, né? O material biológico ali do cachorro. Tem o calazar, né? Que é um outro nome para a leishmaniose visceral, que é a mais famosa, e é tratada com eutanásia ali, né? Ou com coleiras contra ali o mosquito, né? Porque como o mosquito fica aquele vetor, né? Aquele protozoário fica dentro do cachorro, ele pode se transformar em um vetor, porque os mosquitos picam o cachorro, depois picam a gente e acaba que a gente fica doente por causa disso. Então, nesse caso, a mais adequada de fato seria a leishmaniose, beleza? Leishmaniose é esse tipo de doença aqui. Aí, a leishmaniose já foi cobrada inúmeras vezes pelo Enem, é como se fosse uma doença queridinha, né? Por exemplo, nesse contexto aqui, ó. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil, citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para seu controle, tais como a eutanásia de cães, soropositivos, borrifação de inseticidas, remoção da matéria orgânica e poda de árvores no quintal das residências. No texto, qual doença o apresentador se referia? Perceba, se falou de eutanásia de cães, obviamente a leishmaniose visceral. Toxoplasmose tem a ver com a doença do gato, né? Que o gato ele tende a ser o portador daquela doença principal. A dengue tem a ver com uma arbovirose, não é o caso. Malária também é transmitida por mosquito, mas não é o caso, porque a malária tem outro tipo de comportamento, e raiva tem aquele comportamento ali, né, de ser transmitida por cachorro, só que não tem nada a ver com borrifação de inseticida ou remoção de matéria orgânica. Na verdade, a raiva é mais um vírus, né? Um vírus que a gente pode pegar ali através da mordida de um cachorro infectado. Então, nesse caso, vai ser a leishmaniose visceral. Tem essa outra questão aqui que é interessante, ó. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como por exemplo, vamos lá. O Grupo Internacional de Cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja sua vítima usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra insetos. Então, se a gente está falando de insetos, a gente vai buscar doenças que tenham a ver com insetos, né? Aqui eu já posso cortar porque tem leptospirose. Leptospirose é transmitida pela urina do rato. Doença de Chagas tem o barbeiro, então nada a ver. Doença de Chagas também aqui. Leptospirose está aqui, então só pode ser... Eita, meu Deus do céu. Eita, eu viajei. É inseto, né? Eu estava pensando só em mosquito. Nada a ver.
Doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro. Então, de fato, é um inseto. Então, aqui seria dengue, beleza, por mosquito. Febre amarela, mosquito. Leishmaniose, mosquito. Aqui a cólera, cara, a cólera é transmitida, nada a ver, né? Viajei mesmo. A cólera é transmitida por coisas contaminadas, alimentos contaminados, certo? Ó. Alimentos contaminados que a gente ingere ali, ó. É uma doença infecciosa intestinal aguda causada pela bactéria que transmite por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados. Então não tem nada a ver com isso, tá? Peço desculpas aí pelo erro e vacilo da minha parte. Deixa eu ver outra questão aqui. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Aqui está falando da leishmaniose visceral, né? Ele está perguntando em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa um risco de transmissão. É sempre no sangue, beleza? Por quê? Porque é através do sangue que aquela protozoose é difundida, né? Então, é isso. É o sangue que guarda aquela protozoose e dessa forma um cachorro que está infectado consegue meio que espalhar essa doença muito mais, porque os mosquitos que picarem ele vão ficar infectados e vão picar outros cachorros, outros seres humanos e todo mundo vai pegar essa doença. Essa questão também é interessante, ó. Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram na ocasião temor pelo aumento dos casos de doença, como por exemplo a malária, leptospirose, leishmaniose e exossomose. Quais medidas o responsável pela promoção da saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas? Primeiro, a malária. Vamos lá. Mosquito Anópolis, né? Combater o mosquito Anópolis. Perfeito. Evitar contato com água contaminada por mosquitos. Não tem nada a ver. Aqui seria mais combater o mosquito Anópolis. Evitar o contato com água suja acumulada pelas enchentes. Perfeito, que é a leptospirose. Por quê? Porque ela é transmitida ali pela água suja, né? Com urina de rato. Leishmaniose é um mosquito. Combater o mosquito Phlebotomum. E exossomose e eliminar os caramujos do gênero Biopalaria. Aqui ele colocou termos bem técnicos, né, da biologia, não é bem necessário a gente saber, mas é uma questão bem antiga, a gente releva. Deixa eu ver aqui outra questão. De acordo com a OMS, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais, infecciosas e constituem uma preocupação de saúde pública. Perceba, aqui ele indiretamente ele está dando essa sugestividade que a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais endêmicas, certo? Então a gente tem que ter isso em mente, endêmicas. Uma preocupação para a saúde pública por seu alto índice de mortalidade a eles associados. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é justamente o controle da população de vetores, porque ambos são transmitidos por mosquitos, beleza? Então é isso. Eu acho que é bem interessante guardar essas doenças aqui, essas doenças endêmicas, porque apesar da gente saber que isso existe muito no Brasil, pode cair uma coisa bem específica do tipo, qual a doença endêmica ocorre, e aí ele jogar, por exemplo, uma filariose com outras e a gente, sei lá, poder confundir. Eu acho que a influenza é um bom distrator, que caiu em 2024, né? A influenza é um bom distrator, porque a gente hora e mexe, vê essas vacinas de influenza sendo aí liberadas pelo governo, e a gente pensa, né, naturalmente pensa, é uma doença aqui do Brasil, mas não, todo mundo mesmo tem gripe. E é isso.